Estão com sono? Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Hoje a nossa aula, para você que está aí com o caderno, hoje a nossa aula é de bibliologia. O que é bibliologia? Bíblia e estudo. Bibliologia é isso, Bíblia e estudo. Os irmãos acharam? Quem recebeu a apostila em PDF nos celulares? Então aí você fica a opção sua, se você quiser imprimir ou acompanhar pelo celular, tá bom, irmãos? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse verso aí, ele diz no começo do verso: toda a Escritura. Isso vai de Gênesis ao Apocalipse. Aí você pode perguntar: poxa, mas na época de Paulo não tinha os livros de 1 Pedro, 2 Pedro, Apocalipse. Ele não tinha vários livros do Novo Testamento, e só no Novo Testamento Paulo escreveu 12 cartas, 13 cartas. Talvez ele escreveu Hebreus, mas isso não é comprovado, né? Talvez ele escreveu Hebreus, então seria 14 cartas. Então, quando Paulo falou que toda a Escritura é divinamente inspirada, é porque é toda a Escritura no sentido literal da palavra. Amém? Toda a Escritura. Existem algumas versões sobre a teoria da inspiração da Bíblia. Existe a inspiração parcial, só que essa inspiração, ela tem alguns pontos a desejar. Nós, como cristãos, nós cremos na inspiração plena e verbal. Plena e verbal. Deus, através do Espírito Santo, anunciou os escritos para os seus escritores da Bíblia, e eles foram escrevendo. A Bíblia, ela foi escrita num espaço de 1500 a 1600 anos. Isso é uma média, certo? Por 40 autores. Por cerca de 40 autores. Dentre esses autores estavam médico, estadista, pescador, pastor, boiadeiro. Mas tem boiadeiro na Bíblia? Tem. A Bíblia fala que quando Elias foi chamar Eliseu para o ministério, ele estava cuidando da junta de bois. Então ele era boiadeiro, certo? Então, dentre esses 40 autores, o Espírito Santo usou eles em tempos diferentes, em épocas diferentes, mas com toda a congruência. Ou seja, toda a decorrência bíblica, não existe falha assim. Mas Moisés escreveu uma coisa e Ageu escreveu outra e não está batendo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia é perfeita, ela é inerrante, ela não erra. A Bíblia é santa. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você está sendo instruído por Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia é a palavra de Deus. Deus está falando com você. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Diga assim comigo: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que você tem? Você tem o nome de Jesus para clamar. Você tem versículos para mencionar.
Você tem armas espirituais dentro da Bíblia para você usar e várias outras coisas. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Que todo principado e poder está debaixo dos seus pés. Jesus otorgou isso a você. Todo principado, todo demônio, toda doença, toda enfermidade, tudo está debaixo dos seus pés. Por quê? Você é filho de Deus. João 1,12 fala assim: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Diga comigo: eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Você vai para o céu. Porque Jesus falou assim: eu irei e vos prepararei lugar. João 3. Mas se eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós mesmos e vos levarei comigo para onde eu estiver, vós estejais também. Você vai para o céu. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é uma coleção de livros. A Bíblia, a nossa Bíblia, é diferente de algumas Bíblias que tem por aí. A nossa versão, ela tem 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Por que a Bíblia é dividida em testamento? O Velho Testamento, ele compreende toda a decorrência do Novo Testamento. O Velho Testamento complementa o Novo e o Novo complementa o Velho. Às vezes as pessoas falam assim: eu não vou ler o Velho Testamento porque o Velho Testamento já fala Velho Testamento, eu vou ler o Novo Testamento. Mas assim, a Bíblia, como Paulo falou, toda a Escritura é inspirada. Deus usou esses homens para fazer um cronograma desde o dia da criação até o último versículo de Apocalipse, quando fala que Jesus vai voltar sem demora. Irmãos, a Bíblia no nosso português, ela tem 31.173 versículos. É muito versículo. Dentre esses 31.173 versículos, tem mais de 8.000 versículos que são promessas. São mais, se eu não me engano, parece que são 17.800 promessas que tem na Bíblia. Isso não é para o mundo, é para a gente, é para nós, para você, para mim. Não temas, existem 366 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Ainda sobra um para o ano bissexto. Esse ano é ano bissexto, né? Então, são 366 não temas. Bíblia faz você ter poder. Bíblia faz você ter autoridade. Bíblia faz você ter comunhão. Bíblia faz você ser apto. Para quê? Para falar de Jesus para outras pessoas. Por quê? Porque Jesus é o tema central da Bíblia. Existem curiosidades na Bíblia? Existem muitas curiosidades. Por exemplo, quem sabe quem é o tema central da Bíblia? Alguém sabe? Jesus, eu acabei de falar, é o tema central. Jesus é pregado, é ensinado de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis ele é a semente da mulher. A promessa de salvação já foi declarada em Gênesis 3,15. E isso vai de Gênesis a Apocalipse. Em cada livro da Bíblia, Jesus é colocado como uma pessoa, com um tema ou com uma especificação. Jesus é o tema central da Bíblia. E quem revela Jesus? O Espírito Santo. Porque ele é o autor da Bíblia. Quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele estava lá no dia da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá. Deus estava lá. Jesus estava lá, mas não menciona o nome de Jesus, mas a palavra estava lá. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. No capítulo 7 de Mateus, Jesus faz uma comparação daquele que guarda a palavra dele. Ele fala assim: aquele que ouve a minha palavra, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os ventos, e deram com um impeto naquela casa, bateu contra aquela casa, e ela não caiu. Mas aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática, ele é semelhante ao homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí veio a chuva, veio o vento, e bateu contra aquela casa, e a ruína foi grande. Então, quando você lê a Bíblia com o coração voltado para aprender, o Espírito Santo se revela a você. Por quê? A Bíblia, irmãos, é o único livro na face da terra que, quando você lê, o autor está presente. Os irmãos sabem que eu escrevi alguns livros. Os irmãos aqui adquiriram alguns livros. Mas se lerem o meu livro, eu não vou estar lá presente. Eu não sou onipresente, né? Ali só vai estar apenas as letras dos textos que eu escrevi, com as referências bíblicas. Mas não vou estar lá presente. A Bíblia não. A Bíblia, se você estiver no banheiro, se você estiver no banho, se você estiver trabalhando, se você estiver estudando, se você estiver em um leito de enfermidade, se você estiver no hospital, se você estiver viajando, se você lembrar de um versículo, o Espírito Santo está presente com você. Por quê? Ele habita dentro de você. O Espírito Santo não é inquilino. Ele é morador, fixo no seu coração. Então, a Bíblia é um livro diferente. É o livro mais lido no mundo. Foi o livro mais traduzido no mundo. Aí, tem pessoas que falam que a Bíblia ela tem falhas, porque ela foi traduzida várias vezes. Os nossos manuscritos hoje atuais, eles não são os originais. Os originais foram perdidos. Eles são cópias dos originais. Mas isso não deixa de ser verdade. Jesus falou assim, João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra. Jesus falou assim: vós estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Jesus, ele usou a Bíblia para vencer o inimigo. E você tem que fazer o mesmo que Jesus fez. Por quê? Nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Desde o Gênesis, Deus falava para Moisés: sede santos porque eu sou santo. Paulo falava assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Jesus. E Jesus, ele venceu o inimigo pela palavra. Mateus capítulo 4, quando depois de 40 dias de jejum, sem comer, a Bíblia não fala que Jesus ficou sem beber. Lógico que ele bebeu água, né? De certo, ele tinha um cântaro de água para beber. Ficar 40 dias no deserto, ele não ia aguentar. O corpo humano não aguenta ficar sem água. Sem comer, ele aguenta. E a Bíblia mesmo fala que depois de 40 dias Jesus teve fome. Não fala que ele teve sede, fala que ele teve fome. Aí, irmãos, quando a dificuldade aparece no nosso coração, quando a adversidade bate a porta da nossa casa, tem outra pessoa que vem ao encontro dessa necessidade, empurrando a necessidade para fazer pressão em cima de você. É o diabo. Por quê? O diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa.
Ah, você conhece alguém que conhece a Bíblia de capa a capa? Não conheço. Eu fiz teologia, eu posso dizer que eu sou um grande leitor da Bíblia, eu gosto de ler, mas mesmo assim eu não sei 0,00% da Bíblia, não sei nada da Bíblia. Mas o diabo, ele conhece a Bíblia, e ele usa a Bíblia às vezes para tirar o foco seu. Ele usa a Bíblia às vezes para torcer uma fala que o pastor fala aqui. Ele usa a Bíblia para gerar heresias. A maioria das heresias que apareceu na Idade Média foi tirada da Bíblia. Jesus é a pessoa que mais é atacada na internet, em livros, é a pessoa mais mal compreendida. Uns falam que Jesus era profeta, outros falam que ele era um subdeus, outros falam que ele era um homem qualquer, que ele era um bruxo, que ele era isso, que ele era aquilo. A revelação está aqui, na Bíblia. Se vós estiverdes em mim, Jesus falou, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres. Aí tem uma bênção, tem uma promessa condicional. Se vós estiverdes em mim, é uma promessa condicional. Você tem uma condição para você receber as bênçãos de Deus pela palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Foi o que o pastor falou aqui no começo. A pessoa que conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia, ela é como um sino que soa, que bate, não faz efeito nenhum. Mas quando você pega a Bíblia, como Jesus fez, e vence o diabo pela Bíblia, aí você põe o diabo para correr. Por isso, irmãos, quando você for orar, você pode mencionar a Bíblia na oração. Eu costumo fazer assim. Quando eu tenho uma oração específica para fazer, eu sempre acho um versículo para que se encaixe naquela situação. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste o diabo, você tem o nome de Jesus. E quando você sabe que Jesus pode repreender o diabo? Porque você aprendeu através da Bíblia. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter delas vida eterna, e são elas que testificam de mim, Jesus falou. Se você quer aprender de Jesus, você lê a Bíblia. Se você quer orar bem, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Se você quer ter ousadia para falar de Jesus lá fora, leia, estude a Bíblia. Quando o eunuco estava lá lendo o livro de Isaías, Filipe apareceu para ele e falou assim: você entende o que você está lendo? E a Bíblia fala que Filipe começou a expor a experiência que ele tinha da Bíblia para aquele eunuco, e o eunuco acabou sendo batizado. Irmãos, não é difícil você estudar a Bíblia. Vai ter muita coisa. Olha, você é um privilegiado, porque o nosso pastor, ele tem uma visão diferente de muitos pastores por aí. O pastor Jefferson, ele tem preocupação com a igreja de ensinar a Bíblia para a igreja. Por quê? A Bíblia é a estrutura do crente, é o pilar, é a rocha. A Bíblia é o próprio Jesus. Quando você tem conhecimento bíblico, você vence as heresias, você vence a si mesmo. A Bíblia é a inspiração do crente. Crente que não lê a Bíblia é um crente que não tem compromisso com Deus. Crente que não estuda a Bíblia, irmão, mas estudar a Bíblia é difícil.
Isso aqui é o primeiro nível. Eu estou me segurando aqui para não falar coisas da Bíblia que talvez você não vou ter tempo para explicar e você vai ficar curioso para saber. Mas a Bíblia, esses versículos que você tem na Bíblia aí, não existem nos originais. Isso foi colocado por uma pessoa para ajudar a achar os livros da Bíblia, os versículos da Bíblia, certo? O livro, como vocês sabem, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, eles não têm esses números, capítulo, versículo. Eles são um livro só, como Jesus falou que era a lei. Muitas vezes Jesus mencionou isso. Podem analisar, ele falava para os fariseus e saduceus, os religiosos da época. Pode examinar as escrituras. Na lei, nos profetas e nos salmos, eles falam de mim, Jesus falava. Era uma divisão que a Bíblia tinha. Torá, 5 livros de Moisés, Ketuvim, que era os salmos, os profetas, e o Levim, que era a lei. E essa era a 3 divisão do Tanakh, que é uma acróstico das 3 divisões da Bíblia. Então, olha, se eu fosse você, não perdia por nada nenhuma aula que vão passar aqui, porque isso vai estruturar você. No segundo nível, você vai aprender mais. No terceiro nível, você vai ter certificado de teólogo. Vai ter muita coisa boa por aí, irmãos. Tudo isso está dentro da cabeça do pastor Jefferson, um homem de visão, que está colocando, não é para dividir não, não estou falando de divisão não, estou falando que é um homem que ele é visionário, ele quer a igreja estruturar debaixo da rocha, para quando o testemunho de Jeová, o Mormon, ou qualquer outro chegar e querer levar você, fazer um proselitismo com você, você tem argumento para falar. O Espírito Santo não é uma pessoa. Não, é uma pessoa, porque ele fala. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele tem vontade. Quantas vezes Paulo não quis pregar o Evangelho na Ásia e a Bíblia fala que ele foi proibido, impedido pelo Espírito Santo? Jesus não é Deus, ele é Deus. A Bíblia fala que todos conheçam a Ti como Deus verdadeiro. Tomé, o discípulo incrédulo, quando ele viu Jesus e tocou na ferida de Jesus, ele disse: meu Deus, Deus meu. Então, irmãos, tudo isso faz parte da bibliologia. A bibliologia é uma parte da teologia sistemática que estuda somente a Bíblia. Teologia sistemática é um conjunto de doutrinas que tem no decorrer da Bíblia que você vai aprender. Existe o Pentateuco, que você vai estudar os 5 livros de Moisés. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Isso são tudo divisões que foram colocadas na teologia para quê? Para auxiliar, para ajudar aquele que estuda a Bíblia a assimilar melhor o conhecimento bíblico. Se você fosse estudar a Bíblia de uma forma assimétrica, você não ia aprender nada, né? Como tem muitos que conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia sistematicamente. E a revelação bíblica, ela é progressiva. Você já viu falar abertamente sobre o Espírito Santo no Velho Testamento? Você vê Sansão sendo visitado pelo Espírito Santo, Davi sendo revestido pelo Espírito Santo, você vê alguns homens sendo inspirados pelo Espírito Santo. Mas hoje, no Novo Testamento e na nossa atualidade, o Espírito Santo ele não vem na pessoa e dá uma revelação e sai. Não, o Espírito Santo está dentro de nós.
coisas que os homens do Velho Testamento queriam, coisa que muitos religiosos da época de Jesus queriam, e eles não receberam. Sabe por quê? Porque não criam na palavra. Na época de Jesus existia o Tanakh, que é aquela divisão lá, os Pentateucos, os profetas e os salmos. Eram as 3 divisões que tinha do Velho Testamento. Hoje a gente tem a Bíblia completa, 66 livros. Nossa tradução, nossa versão que mais a gente usa é a versão da Septuaginta, né? É a tradução do hebraico para o grego. E o apóstolo Paulo escreveu no Velho Testamento, e existe também a tradução, que é a mesma tradução da Septuaginta do Velho Testamento, né? Alexandre o Grande, ele contratou lá 72 anciãos de Israel, e na biblioteca de Alexandria ele mandou traduzir o Velho Testamento inteiro para o grego, do hebraico para o grego. Por isso hoje a gente tem a nossa Bíblia Septuaginta. Existe uma versão da Bíblia que chama Vulgata. Quem já ouviu falar? Vulgata. A Vulgata, ela é usada mais pela Igreja Romana, né? Por quê? Ela tem 78 livros, parece, com alguns acréscimos, que são os livros pseudoepígrafos, ou seja, aqueles livros lá que não são inspirados por Deus, os conhecidos apócrifos, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, são livros que não foram inspirados por Deus. São livros errados? Não, não são livros errados, só que não são inspirados por Deus. Por que eles não são errados? Porque eles contam uma história da época de Israel que não foi escrito no livro canônico. Canon é o termo hebraico para a Bíblia, canon, que significa uma vara de medição, né? Bíblia no Novo Testamento se chama Biblion, do grego um conjunto de livros, certo? Então, a nossa Bíblia, ela possui 66 livros que foram inspirados por Deus. Isso foi contestado, alguns livros, até meados de um século e meio atrás. Alguns livros da Bíblia ainda eram debatidos em concílios, porque com dúvida se eram inspirados ou não por Deus. Mas o que está aqui, irmãos, 66 livros, foi o que o Espírito Santo determinou para que fossem inspirados por Deus. E ponto final. Pode vir papa, pode vir pastor, pode vir erudito, pode vir escriba, pode vir o que for. A Bíblia é o árbitro maior da nossa fé. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ninguém interpreta a Bíblia. Sabe quem foi o primeiro intérprete da Bíblia? O diabo. O diabo foi o primeiro intérprete da Bíblia. Que Deus falou para Adão e para Eva: vocês não vão comer daquele fruto, porque no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Ah, mas aí o diabo chegou um dia lá que Eva e Adão estavam distraídos, chegou e teve uma conversa com os dois. Eva já falou assim, Deus falou para a gente não comer o fruto, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo já interpretou a Bíblia. É lógico que vocês não vão morrer. O diabo conhece a Bíblia, irmãos. Não subestime o filho das trevas. Que a própria Bíblia diz que os filhos das trevas têm mais conhecimento do que os filhos da luz. São mais astutos. Então, quando alguém bater na sua casa lá com uma Bíblia, a gente veio falar da Bíblia. A gente veio ensinar a Bíblia. A gente veio mostrar uma coisa da Bíblia. Fique esperto. Tenha conhecimento. Eles são astutos. Então, o diabo falou assim: não, vocês não vão morrer. Vão ser abertos seus olhos. Está vendo? Como que o diabo é astuto? E Eva e Adão
já ficaram, opa, nossos olhos já se abertos. E depois que eles comeram o fruto, o Adão ainda quis se esquivar, né? Falou assim: a mulher que tu me deste, que fez eu comer o fruto? Errado. A Bíblia, no original hebraico, diz que Adão estava junto de Eva quando a serpente enganou ela. E o medo de Paulo era que a igreja fosse enganada como Eva foi enganada. Irmãos, quando a gente está aqui para quê? A gente está aqui para aprender a Bíblia, certo? Se a gente está aqui para aprender a Bíblia, o que o diabo vai fazer para enganar você? Ele vai enganar você com aquilo que você crê. Mas ele vai torcer aquilo que você crê. As pessoas, os pais da igreja, Marcião, Teotônio, Epafrodito não, Epáfras, Tertuliano, Eusébio, São Tomás de Aquino, a patrística, os pais da igreja que elaboravam a teologia, falando assim: olha, Jesus é Deus. O outro falava: não, Jesus não é Deus. Olha, Jesus tem duas naturezas. Não, Jesus tem uma natureza. O Espírito Santo, ele não faz parte. Não, eles faziam debates concílio para montar a Bíblia, para gerar a doutrina. Jesus, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é porque o Espírito Santo é Espírito que ele não é uma pessoa. Uma vez um testemunho de Jeová falou assim para mim: como que uma pessoa pode se encher de outra pessoa? Eu falei para ele: eu vou falar para você como uma pessoa se enche de outra pessoa. Uma vez eu falei para ele, com um testemunho de Jeová: a tomada de força deu bom dia para você alguma vez? Porque eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Eu concordo, é uma força ativa, mas ele é uma pessoa, porque ele fala, porque ele sente, porque ele vê, porque ele tem sentimento. Isso é Bíblia. Para você vencer o inimigo, você tem que ter Bíblia. Quando eu falo Bíblia, é no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Tem que ter, irmãos. E não existe professor melhor do que o Espírito Santo para te ajudar. Ele está presente quando você lê a Bíblia. É maravilhoso você entender a Bíblia de forma sistemática. Já está na hora de eu terminar. Mas o pastor pegou uns minutos ali, eu vou pegar os minutos dele. Bom, os irmãos têm uma apostila aí, eu creio que vocês leram. A Bíblia, como ela é o nosso manual, o único manual de fé e prática, tudo que decorre dentro da igreja é baseado na Bíblia. Tudo. O pastor, ele ora, ele jejua e ele estuda a Bíblia para quê? Para ter uma revelação para passar para a igreja. E assim, quando você vai falar de Jesus, por exemplo, eu vou falar de Jesus para uma pessoa. O que você pensa primeiro? Um versículo. Qual versículo você pensa primeiro? Alguém sabe? João 3,16. 3,16. É o versículo chave de todo cristão. O crente que não conhece esse versículo, ele está correndo um sério risco aí de passar vergonha diante de qualquer um aí no mundo. E João, 1 João 3,16. Alguém sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. 1 João 3,16. Se eu não estou enganado, vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 João 3,16? Se eu não estou enganado, fala assim:
Até eu esqueci. Já é 1 João 3,16. Outra coisa, viu, irmãos? É bom você trazer o celular porque você tem a Bíblia no celular? É bom. Mas não fique dependente do celular, porque isso vai deixar você atrapalhado na hora de abrir a Bíblia. 1 João 3,16. Acharam aí? Quem pode ler para mim? Isso. Nisso conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está vendo? É quase a mesma coisa de João 3,16. Fala do amor e fala de Jesus. E principalmente da unidade dos crentes. Vou ler de novo aqui, ó. O Rogério deu uma colher. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é prático. Ah, mas como você soube colocar um versículo lá de João, um outro versículo lá de outro livro lá de João? Esses números pequenininhos que você tem no rodapé da Bíblia aí, se você não sabe como usar, vai ter uma aula mais para frente aí que vai ensinar vocês a usar. São referências temáticas que a Bíblia, e o pastor foi dirigido pelo Espírito Santo para colocar essas referências. Não apenas referências, meu irmão. Se você pegar o versículo que fala sobre amor, o amor de Deus, João 3,16, ele vai formar uma cadeia de números aí com outros versículos que falam do amor de Deus. E assim isso vai adiante. Então, tudo isso que tem na Bíblia, você vai aprender. Bibliologia é isso. É só estudo da Bíblia. Quando você for estudar sobre o Espírito Santo, você vai estudar sobre pneumatologia ou paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo. Vai estudar sobre salvação, como a gente estudou na aula passada, soteriologia, que é estudo sobre a salvação. E vai ver muita coisa boa por aí. Eu creio. Amém? Irmãos, eu quero pedir perdão, que tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo é escasso. A gente tem que fazer um malabarismo aqui impressionante para passar aquilo que está dentro da apostila. Mas o básico é isso, irmão. Estude a Bíblia, porque você tem o autor presente. Amém? Amém. Se coloque de pé, por favor. Não esqueça de pegar o seu Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós, Pai, estudamos a Tua palavra aqui, Senhor. Tudo aquilo que foi dito, Pai, ou que não foi dito, que o Senhor complemente, que o Senhor leve, Senhor, no coração de cada um, para que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de expressar a Tua verdade nos corações, Senhor. Cuida de cada irmão aqui, Senhor. Não deixa que o inimigo venha usurpar a palavra do coração deles. Que eles tenham ousadia, que eles tenham conhecimento. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor revela aos pequeninos tudo que está no Teu coração. Então abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, e dá a Tua bênção, da Tua glória e da Tua graça no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.